Pedro, você conversou com o senador Isalci Lucas, que é líder da oposição no Congresso, sobre uma possível convocação de Frei Chico, sindicalista e ninguém menos que irmão do presidente Lula, na CPMI do INSS. O que ele disse para você sobre essa possibilidade de convocar o irmão de Lula? Pois é, os governistas hoje disseram que foi costurado um acordo para que o Frei Chico não fosse convocado para a CPMI, como se fosse uma blindagem do irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, que é um sindicalista histórico, vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados. Foi ele que levou o Lula para o movimento sindical, mas ele não atuava nessa parte organizacional do sindicato, era um papel mais institucional. Antes, no ano passado, por exemplo, ele cuidava da questão dos anistiados políticos do Sindicato dos Metalúrgicos, que se aposentaram. Então, qual que foi o argumento? Nesse primeiro momento, não vamos chamar nenhum vice-presidente das entidades envolvidas, investigadas ou não, só os presidentes. Mas, segundo o senador Isalci Lucas, isso não significa que no segundo momento, no médio prazo, lá na frente, possa se chamar também vice-presidentes dessas entidades, inclusive o Frei Chico. Por quê? Porque essa entidade cresceu muito, ela não é investigada, mas ela cresceu muito desde que foram autorizados os descontos automáticos. Muitas entidades cresceram. Apesar dessa ser uma entidade que tem uma espécie de lastro político em relação a outras, é sempre importante separar joio e trigo, mas teve esse crescimento realmente que foi registrado. Então, segundo o senador Isalci Lucas, não teve acordo para blindar o Frei Chico. Isso é algo que há controvérsias aí nos bastidores. Porque o que acontece, Débora? Olhando para o cenário da CPMI hoje, o governo sofreu essa derrota, perdeu a indicação para o presidente e para o relator, mas ainda assim tem uma maioria apertada. Se o governo se mobilizar, trabalhar, não dormir no ponto, eles conseguem ali impedir, ou rejeitar ou aprovar alguns requerimentos. Mas isso exige uma mobilização muito grande da base governista. Não por acaso foi escalado para essa tarefa como coordenador da bancada governista o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, considerado um nome muito combativo. Foi secretário de comunicação do governo, da SECOM, hoje o cargo de Sidônio Palmeira, depois assumiu como ministro extraordinário quando houve aquela crise no Rio Grande do Sul, não voltou mais para o primeiro escalão do governo federal, como muita gente esperava, mas assumiu esse cargo. A expectativa era que ele fosse escolhido vice-presidente, primeiro vice-presidente da CPMI, cargo que acabou com o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Mais uma derrota para o governo. Não que o Duarte Júnior não tenha o apoio do governo, mas preferiam o Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul. Mas ainda assim ele vai ser o responsável por essa mobilização permanente para o governo não registrar mais derrotas daqui até o final do ano e também se a CPMI entrar em 2026, que é um ano eleitoral. Teve já um acordo que também foi, de certa forma, uma derrota, porque a base do governo não queria o recorte temporal que a oposição sugeriu, que começa no governo Dilma Rousseff e vai avançando. Aceitaram esse acordo, vai ser pelo recorte temporal, mas ainda existe controvérsia sobre quem vai ser chamado ou não. Então, para concluir, a base do governo quer chamar, por exemplo, Onyx Lorenzoni, que era o ministro do Trabalho, responsável por essas questões de articulação sindical. A oposição resiste. Então vai ter muita articulação para acontecer, muita água vai rolar até o final dessa comissão parlamentar mista de inquérito.